Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores de português, a professora Sandra, a professora Roseli, a nossa querida professora coordenadora Lucilene, perdão, e a todos os demais professores convidados que não são da área e que se disporam a participar da nossa reunião. É um privilégio e uma honra tê-los aqui. É muito importante para os nossos alunos, para a nossa escola, porque a gente pode conciliar o trabalho da interdisciplinaridade e a gente está conectados todos de uma forma só. Então, eu agradeço muito a presença de todos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi falado na recuperação e aprofundamento do dia 28 de setembro. Como vocês sabem, eu sou professor facilitador da Escola de Língua Portuguesa e nos foi falado um pouco sobre análise linguística e semiótica. Então eu vou falar um pouco. Pessoal, desculpa. Continuando. Então, no dia 28 de setembro, nos foi falado sobre a análise linguística e semiótica. Então, o que a gente deveria pensar? Pensar no foco nas modalidades didáticas e os tipos de atividades que deveremos proporcionar aos nossos alunos, tanto na questão presencial e quanto na questão online, porque a gente vai estar trabalhando com ensino híbrido, que é a junção do online e o presencial. Então, a gente tem que compreender, nós professores de português, temos que ter a compreensão da diferença entre a análise gramatical e a análise linguística semiótica e suas implicações para o ensino e a aprendizagem. Então, a gente tem que analisar como o trabalho com o eixo de análise linguística pode favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. E aí a gente também tem que ter a noção sobre a relação entre a leitura e a análise linguísticas. Então, quais são os desafios e avanços do trabalho com a modalidade didática de leitura? É o que já foi falado e está sendo um pouco até repetitivo, que é as intencionalidades pedagógicas. Quais são as nossas intencionalidades pedagógicas como docente? Então, a gente também tem que pensar nos gêneros digitais, as práticas de leitura, considerando sempre os aspectos visuais, porque os nossos alunos do século XXI são muito visuais. Então, pensar nos interlinks, nos aspectos multimodal, onde uma notícia, por exemplo, uma notícia em um site, dentro dessa própria notícia tem vários links, vídeos. Então, a gente tem que começar com pequenas práticas de leitura e ensinar nossos alunos a aprender a ler uma imagem, porque muitos dos nossos alunos não sabem como ler uma imagem, por exemplo. Então, a gente tem que focar em ensinar eles a aprender. Não sei se fui claro. Um exemplo, em um site a gente vai trabalhar uma notícia com o aluno, uma notícia digital num site digital. Aí, nesse site, vai ter lá a notícia. Por exemplo, Covid. Morreu 100 mil pessoas no Brasil. Dentro dessa notícia, tem vários interlinks, continuando. Então, nós temos que ensinar os nossos alunos a pensar e a aprender, porque muitas das vezes, principalmente nesses sites, tem vários interlinks e podem acabar dispersando os nossos alunos. Então, a gente tem que ensinar eles a focar na ideia principal, entender o que foi dito na notícia para depois entrar nos outros interlinks. Então, a gente também pode ensinar essa questão dos interlinks e pensar no multiletramento, em estratégias de compreensão, perspectivas atuais de leitura, perspectivas novas, né? Baseado na construção de sentidos, de gêneros e processos de produção. Então, nós, como professores de língua portuguesa, a gente tem que, primeiro, identificar as habilidades essenciais selecionadas, que já nos foi passado, e eu enviei o link para vocês. Reconhecer a diversidade de gêneros, porque temos muitos gêneros atuais. Analisar como as habilidades estão presentes nas atividades por ano e sério. E também pensarmos na variação linguística. E aí, como nossa escola é de ensino médio, eu vou falar bem resumidamente sobre quais são as habilidades essenciais novamente, essencial. Na primeira série do ensino médio, a gente tem que pensar em analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas, verbo, adjetivo, substantivo e etc. Isso na questão da análise linguística e semiótica, com gramática contextualizada. Aí na segunda série do ensino médio,
confrontar textos antes do século XX com outros textos e opiniões, informações com posicionamento crítico da atualidade. Na terceira série do ensino médio, a gente pode trabalhar concepções artísticas e construção do texto literário para atribuir significado de leitura crítica em diferentes situações. Agora eu vou pegar um vídeo de uma professora e passar para vocês. É bem curtinho, uns 6 minutinhos, que fala um pouquinho sobre a diferença em questão da análise linguística, semiótica e gramatical, tá bom? Rapidinho. Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sistema Interativo de Ensino. Convido você para conversar um pouco sobre as diferenças entre a prática de análise linguística e o ensino de gramática. Vamos lá? O trabalho a ser desenvolvido no ensino de língua portuguesa não se limita apenas ao ensino de regras, conceitos e terminologias por meio de atividades metalinguísticas. Essas atividades são apenas uma parcela dos conhecimentos, como um meio para o trabalho de compreensão do funcionamento da língua. O objetivo principal do estudo de língua é levar o aprendiz a conhecer e a usar com eficiência comunicativa, beleza e criatividade todos os recursos que a língua lhe oferece de forma reflexiva. Partindo dos conhecimentos linguísticos que o aluno já tem, essas são as atividades epilinguísticas. Desse modo, a análise linguística difere-se do ensino tradicional de gramática por envolver diversos aspectos, conforme mostra o quadro elaborado por Mendonça. O ensino de gramática parte de uma metodologia transmissiva de regras e conceitos. Já a prática de análise linguística tem uma metodologia reflexiva e encaminha a construção de conceitos. O ensino de gramática dá ênfase aos conteúdos gramaticais. Já a prática de análise linguística dá ênfase aos usos da língua. O ensino de gramática é um meio para a compreensão do funcionamento da linguagem e não um fim em si mesmo. O estudo de gramática é trabalhado de forma estanque, sem relação com a leitura e a produção. Já na prática de análise linguística, os elementos gramaticais são um instrumento para aperfeiçoar a leitura e a produção de texto. O ensino de gramática estuda palavras, frases e períodos. Já na prática de análise linguística, o texto é o foco, as escolhas do autor e os efeitos de sentido das palavras. Importante destacar que ao longo do ensino fundamental, essa prática de análise linguística será aprofundada para o desenvolvimento produtivo da oralidade, leitura e escrita. Por isso, anote aí, professor. Em primeiro lugar, é importante destacar que todo o trabalho de análise linguística está centrado no texto. Em segundo lugar, considere o contexto de produção dos textos. Quem escreveu, para quem, qual finalidade. Você, assim, vai conseguir encontrar com seus alunos os efeitos de sentido das palavras. Em terceiro lugar, explore os recursos linguísticos em todos os níveis: fonético, fonológico, lexical, morfológico, sintático e semântico, a partir de atividades reflexivas. Vamos entender melhor a prática de análise linguística analisando algumas atividades do conto Poliana, Rainha do Pijama, encontrado no Sistema Interativo de Ensino Língua Portuguesa, segundo ano, terceiro bimestre. Você pode perceber ao trabalhar com esse texto que ele é preenchido por uma sequência narrativa que se destaca pela frequência de ações, ou seja, uma sequência de verbos. Podemos notar nas atividades desenvolvidas a partir desse texto que não há uma ênfase na perspectiva transmissiva em que se classifica as palavras em classes gramaticais ou se enfatiza conjugação de verbos, desinências, modos, tempos e pessoas. Esses aspectos não são desconsiderados, mas não são os mais importantes para a compreensão deste texto no momento. Observem que a atividade chama a atenção do aluno para os efeitos de sentidos dos verbos de uma forma mais ligada à compreensão do texto. O objetivo aqui é fazer o aluno compreender que os verbos organizam as ideias do texto, indicando o que está acontecendo com os personagens.
Na sequência das atividades de estudo da língua, você vai perceber que há uma reflexão sobre os verbos e as suas terminações. E, dessa forma, a partir de uma sequência reflexiva, vai se chegando a uma sistematização. Você pode notar nesse trabalho que a ortografia está articulada à prática de análise linguística, conduzindo o aluno a perceber a terminação dos verbos no infinitivo. Notem que a sistematização aconteceu após uma sequência reflexiva, como comentamos. Não existe nenhum problema em se empregar terminologia, verbo, substantivo, adjetivo. Não há problema em se usar metalinguagem. O importante é que ela seja um meio e não um fim em si mesma. Por isso, professor, é muito importante direcionar o olhar do aluno para as escolhas linguísticas do autor, ajudando sua turma a desvendar os segredos do texto nas atividades de leitura. Pois essa análise contribui para as escolhas linguísticas dos alunos a fim de enriquecer as produções de texto. Esse é o trajeto: uso, reflexão, uso. Se você quiser se aprofundar mais sobre como desenvolver as práticas de análise linguística em sua sala de aula, eu trago aqui algumas sugestões de leitura. Gramática para que te quero, do professor Marcos Banho, Análise e Produção de Texto, de Santos Rich Teixeira, e Análise Linguística nos Gêneros Textuais, da professora Tereza Cristina. Espero encontrar você em outros momentos. Um abraço e até a próxima! Pessoal, continuando, então, eu acho que agora, com o vídeo da professora, ficou um pouquinho mais claro que a formação nos quis passar sobre a questão da análise linguística e a gramática tradicional. Então, eu peço até desculpa por não me aprofundar tanto na questão linguística e semiótica, porque não é tanto, nunca foi minha praia assim na faculdade, e não é a minha especialização. A minha especialização, lato sensu, é sobre gênero e diversidade escolar, que são os movimentos sociais, o feminismo, a importância da luta LGBTQIA+, os quilombolas, a educação do campo, a educação étnico-racial, os indígenas, a educação sexual, educação social e educação sexual, a importância dessa educação na escola e a inclusão. Então, eu voltei mais para a área da educação, a questão da minha especialização. E tanto a questão do mestrado também, que é stricto sensu, é mais na questão de política educacional. O meu projeto é em Libras, é em inclusão. Então, eu não sou tão aprofundado na questão linguística, tá bom? Mas eu estou passando um pouquinho aqui no que me foi falado, bem brevemente. Não me aprofundei tanto, mas quem quiser se aprofundar, tá lá as indicações de livro, tem bastante coisa na internet, então a gente pode conciliar isso na questão do nosso ensino também, que vai ser a habilidade de leitora que foi contemplada. Então eu quero agradecer a presença de todos e deixo agora em aberto, quem quiser falar, quiser contribuir com alguma coisa, está em aberto agora, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Pessoal, só para fazer um parênteses aqui que eu esqueci de falar, sobre a importância de trabalhar sobre os movimentos sociais, LGBTQIA+, sobre inclusão, educação sexual na escola e também sobre a cultura africana. A cultura africana, ele está assegurado por lei, um direito dos alunos terem, que é a Lei 10.639 de 2003, que obriga a inclusão de conteúdos da história e da cultura afro-brasileira nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e Artes, na escola, fazendo assim necessária a produção de material referente às artes, religiões, música e outros traços da cultura africana, voltados para o pensamento e a tradição. Então é muito importante a gente pensar também nas questões da minoria, tá bom? E outra coisa que eu estava esquecendo de falar é aqui no canal do Centro de Mídias, na parte de professores, a gente vai descer lá embaixo. Ó, descer lá embaixo, que redundante que ficou, né? A gente vai descer e tem o canal Laranja, o canal de formação, é um canal novo. Então tem aqui sobre a primeira série, segunda e terceira do ensino médio e também todos os anos. E vai falar sobre a recuperação e aprofundamento e as habilidades essenciais
por série e ano. Então, toda quarta-feira, das 9h15 às 10h45, e também no período da tarde, das 15h45 e 17h15. Então, fica o meu convite a todos aqui também para assistir o canal Laranja, que é muito importante, tá bom? Agora eu encerro e obrigado a todos.